William. Namastê. Desejo que vocês estejam bem. Você já ouviu falar de pessoas que se cumprimentam mostrando a língua? Sabia que essa prática pode ser diferente para nós, mas ela é muito comum no Tibete? Você já conheceu pessoas de culturas diferentes da sua, na qual você ficou olhando e achando meio estranho? E até se comparando entre aquilo que é feio e bonito? Bem, a aula de hoje a gente justamente vai abordar sobre cultura e a gente vai fazer um mergulho, vamos dizer assim, sobre esse encontro com a diferença. Principalmente um encontro que aconteceu desde o século XV até o século XIX e que resultou em várias teorias. Uma delas é o evolucionismo social. Bom, a aula de hoje está cheia de história, então senta, pega o caderno, faz as tuas anotações e vamos lá! O nosso livro, na verdade, destaca justamente esse olhar de surpresa quando diferentes povos entram em contato. Tenho uma pergunta para vocês. Essa nossa visão sobre a diferença, ela é baseada em quê? Olha que essa é uma pergunta muito importante para a aula de hoje. Para, anota e vamos seguindo em frente. Agora observem essa imagem. Uma menina indiana num festival chamado Holi, que comemora a chegada da primavera. Dizem que nessa festa as pessoas jogam pós de diferentes cores sobre você e você sai todo colorido. É muito parecido com o nosso carnaval. Opa, professora Núbia, você está fazendo uma comparação de culturas, não é? Isso. Vou explicar lá na frente por que fazemos isso. Observem agora, dois homens, são dois atores interpretando um espetáculo na Ásia, em Bangkok, para ser mais exato. Aqui você tem indumentárias, roupas diferentes das nossas. E essa mulher aqui, com esses adereços que até então não tinha visto. E essa outra, com argolas no pescoço, para alongar, né? Essas argolas dizem que são colocadas desde a infância e aí vai aumentando o número de argolas à medida em que o pescoço também vai crescendo. Então você tem o que é chamado das mulheres girafas na Tailândia. A nossa reação ao olhar isso pode ser essa. Por que fazemos isso? Porque temos uma visão etnocêntrica. Isso significa que pegamos a nossa etnia e colocamos no centro. E a partir desse olhar etnocêntrico, nós acabamos julgando o mundo, julgando o outro, julgando as diferenças. É como se a gente pegasse os nossos valores e fosse uma lente para olhar o mundo. E muitas vezes nós somos etnocêntricos. Agora, ao longo da história, essa visão foi bem pior. Em alguns momentos ela recuou, ela avança, ela recua. Ela é muito presente nos processos históricos. Portanto, a aula de hoje também vai ter um pezinho bem forte na história. Antes da gente avançar, para a gente entender essa visão etnocêntrica ao longo do século XV e até o século XIX, eu vou trazer um conceito também importante para a gente entender, que é o conceito de cultura. Aqui a gente está utilizando esse conceito como um conjunto de normas, práticas, comportamentos, saberes, linguagens, signos e símbolos de uma determinada organização social. Essas imagens que representam pessoas de diferentes culturas, elas são construídas, né, mediante uma lógica interna que cada cultura tem, da forma como a cultura opera. Nesse debate que o livro faz, a gente vai ter aí a companhia sempre do olhar da antropologia. É a antropologia, como vocês já viram na aula anterior, uma das ciências sociais, que vai se voltar a olhar com mais atenção o desenvolvimento da cultura. E principalmente o seu próprio olhar sobre cultura foi transformado ao longo do tempo. E durante essa primeira unidade,
é preciso que vocês entendam o papel da antropologia nesse processo. Antropo, que é do grego, que significa homem, logia, que também vem do grego, que significa logos, razão, e aqui é no sentido de estudo. Logo, a gente teria uma disciplina que estuda o homem. Vamos avançando. Gatinhas e gatinhos, agora eu convido vocês a recordar. Olha que palavra bonita. Recordar, que vem do latim recordes, que é passar novamente pelo coração. Olha que fofo, olha que fofinha. É isso mesmo. Eu quero que você recorde o período das grandes navegações e pense aí comigo. Você já parou para imaginar como foi o encontro dos portugueses com os nativos que moravam aqui na costa? Imaginou que aqueles sujeitos que chegaram naquele território que já era habitado, ou seja, os portugueses, olharam o território, viram aquelas pessoas e disseram: ah, aqueles ali devem ser índios, né? Porque eles acreditavam que tinham chegado nas Índias. E depois de algum tempo, esse território foi rebatizado. Olha que abuso, não? Você já pensou sobre isso? E outros detalhes. Você pode descobrir esses detalhes na Carta de Pero Vaz de Caminha, que fala sobre esse encontro de portugueses e dos nativos. Claro que a visão na carta é a visão dos portugueses, mas ela é muito importante para a gente começar a perceber que essa visão etnocêntrica, ela nos acompanha desde o início do nosso processo de formação e vai ser um elemento importante para a gente entender essas desigualdades que acontecem também no período colonial e até hoje. Continuando, se você achar difícil ler a carta, porque é verdade, é um português arcaico, você pode encontrar uma versão da carta no estilo adaptado. Foi feito por Ivo Barroso. Depois eu até compartilho com vocês esse texto, para a gente poder trabalhar em sala de aula. Vejam, a carta de Pero Vaz de Caminha, ela narra então esse encontro com as diferenças, mostra um pouco das trocas que aconteceu entre essas duas humanidades e aproximações e distanciamentos, né? A pergunta que os portugueses faziam era se aquelas criaturas que foram vistas como selvagens, se eles teriam alma. Lembrando que os portugueses eram católicos, não é? Pensando na carta como um grande documento histórico, até reconhecido como a certidão do Brasil, a importância dela é que ela vai dar margem a outras obras ao passar do tempo. Por exemplo, aí você está vendo essa pintura que foi feita já no século XIX, chamada A Primeira Missa do Brasil, pintada por Vitor Meirelles, em 1859 a 1861. Agora observem o detalhe, porque eu destaquei a carta, destaquei essa pintura como um elemento importante para a gente entender a influência da carta e dessa visão etnocêntrica. Eu pergunto para vocês, quem é que está no centro dessa pintura, que o centro é considerado o ponto ouro e mais iluminado? Vejam que você tem a representação da igreja, a poderosa igreja católica, na figura do Frei Henrique Coimbra. E você tem aqui, num ponto mais sombreado, os selvagens, né? Colocados aqui, olhando, observando aquele evento com uma certa admiração, mas também uma harmonia, uma docilidade que foi passada nessa ideia de Pero Vaz de Caminha, de que os nativos não ofereciam, né, nenhuma resistência naquele momento para tudo que se fez com eles, e que não é verdade, né? A gente sabe que esse é um período colonial, um período de grande extermínio da população indígena, que passou a ser escravizada também. Depois, essa escravidão no século XVII é eliminada, porque desde o século XVI a mão de obra que vai ser utilizada nos canaviais, né, nos engenhos aqui nesse período colonial, olha aí, recordando novamente, é dos africanos, né, os negros que foram trazidos como escravos. Então, esse é outro período também aqui marcado por muita tristeza. Aí veja só, então, como os portugueses vão se relacionar novamente com uma outra etnia, com uma diferença. Observem que a aula de hoje
Embora esse conteúdo não esteja no livro de vocês, mas eu achei muito importante para que vocês atentem sobre o olhar desse encontro com o outro. Como durante os séculos houve muita dificuldade em aceitar, em entender e em respeitar essas diferenças, sempre como elemento da dominação de povos vistos como mais civilizados, ecoando. Vamos seguindo com mais detalhes para vocês perceberem a construção dessa visão etnocêntrica ao longo do tempo. Acompanhem comigo. Gatinhos e gatinhas, vamos continuar recordando. Dessa vez eu não vou aparecer porque eu quero valorizar as imagens. Então observem, por exemplo, um mapa que mostra um mundo que os europeus conheciam até o século XV, ou seja, um período anterior às grandes navegações. Essa parte mais clara do mapa destaca como era o mundo naquele momento. Muito menor, não é mesmo, do que a gente vê agora. Lembrando que naquela época a Ásia era o polo econômico principal e a Europa era só periferia. É a partir das grandes navegações, da chegada em outros territórios, que os europeus, a exemplo dos portugueses e espanhóis, vão conseguir ampliar os seus mercados e os seus contatos e dominar outros povos. É isso mesmo, vão dominar. Chegam nesses territórios, a população que era nativa daquele lugar é praticamente exterminada, dominada ou escravizada. Em outros momentos, como aconteceu até aqui no Brasil, povos são trazidos da África para virarem escravos. Esse período a gente sabe que ficou conhecido como um período colonial. Isso vai do século XV, mais ou menos, até o século XVIII, né? A gente tem, e vai depender das regiões, né? Isso até se expande ou diminui. A verdade é que esse período colonial era marcado por um controle da metrópole sobre aquele novo território. Você já deve saber da situação do Brasil, né? É bem conhecida a história do Brasil. Mas e a América Espanhola? Você já ouviu falar que a América, essa América Central e América do Sul aqui, era conhecida como América Espanhola e até o território brasileiro era diferente, né? Nessa época, mas era uma época que foi dominada pelos espanhóis, que pegaram, por exemplo, os povos incas e os nativos daqui e exterminaram. Dizem que cerca de 8 milhões de povos nativos morreram nesse período. Um outro exemplo é a América Inglesa. Já ouviu falar? Não? Então, a América Inglesa, quando os ingleses chegam na região da América do Norte, aqui acima da gente, eles vão formar as 13 colônias. Aí eles chegam os bonitinhos aqui, ó, nesse território que já era ocupado por pessoas que moravam lá. É exemplo dos Sioux, né? É exemplo de outros indígenas, na verdade nem era conhecido como indígena, mas nativos. Você tem os Yorks também, que moravam nessa região. Toda essa população foi dizimada pelos ingleses, né? Sai daí que o território é meu. É outro genocídio praticado contra os povos nativos. Então, isso significa que todo esse momento de contato com a diferença é um momento marcado por muito sangue e mortes. Mais à frente, agora eu estou falando do século XIX, essa realidade vai continuar. Aqui você vai ter um momento chamado de neocolonialismo, é um novo processo de colonização e imperialismo. E dessa vez, a região que os europeus e aqui já com os americanos, os norte-americanos estão envolvidos, eles vão atuar ali em cima da África, é a partir da África. Esse é um momento muito importante para consolidar teorias racistas. Aqui ó, tem os países como a Bélgica, a Espanha, Portugal e a França. Se a gente pegar aqui a França, que corresponde ao azulzinho, ó, a França passa a dominar aqui ó, colônias na África. Olha como era forte o domínio africano dos franceses. Muito poderoso. Outro poder também aqui, ó, os britânicos, que dominam até inclusive a Índia. Nesse momento, existem teorias para consolidar essa dominação. E é por isso que eu quero que vocês assistam o vídeo, que eu coloquei um vídeo de apoio para entender melhor um momento chamado de neocolonialismo e imperialismo. E assim nós vamos avançar nesse olhar sobre as diferenças. Lembrando sempre que todo sujeito tem contexto. E eu preciso que vocês mergulhem na história para que a gente possa entender
por exemplo, o evolucionismo social. Antes de assistir o vídeo, vejam o próximo slide. Olha eu de volta aqui. Veja, o nosso capítulo ele começa toda uma abordagem do evolucionismo e da diferença a partir do século XIX. Como tem alguns elementos históricos muito importantes que eu mencionei nos slides anteriores e eu queria que vocês entendessem para avançar, a gente vai ficar por aqui, tá certo? Na próxima aula, a gente vai destacar essa referência ao século XIX e os modelos que estas pessoas, os europeus no caso, tinham para pensar os nativos daquelas terras distantes. A gente vai tentar entender, a partir dessa visão localizada naquele período, como eram as perspectivas sobre as diferenças sociais, étnicas, políticas, entre outras, na próxima aula. Você vai assistir, como foi indicado, o vídeo de apoio e vai responder as perguntas relacionadas a ele lá no nosso questionário. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão. Até o nosso próximo encontro. Brilha!